Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira e que promete, torcedor vascaíno. Eu sei que eu venho falando muito isso para vocês durante toda a semana, mas de fato, esta quinta é um dia que será bastante agitado, pois amanhã o Vasco viaja e a expectativa é que hoje saia a relação dos jogadores que estarão presentes junto com a delegação viajando para os Estados Unidos. E exatamente por esse motivo o Vasco corre contra o tempo, ou aliás, correu contra o tempo, para ainda hoje anunciar Jair, Luca Orellano e também o goleiro Ivan, para que todos esses atletas estejam presentes amanhã no avião, embarcando junto ao território norte-americano. E é claro, a gente vai falar sobre isso, mas falaremos também sobre muitas outras novidades. Falaremos sobre essa partida do próximo sábado contra a equipe do Madureira, ingressos esgotados, estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Falaremos também sobre a situação do Manuel Capasso, zagueiro do Atlético Tucumã. Temos novidades se tratando da possível chegada desse grande jogador do futebol sul-americano, e além dessas muitas outras informações aqui para você neste Acorda Vascão. Porém, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e como eu sempre faço no Acorda Vascão, dá o gole tradicional de café. Seja muito bem-vindo e é claro, meus amigos, se você que está aí assistindo ainda não é inscrito, chega aqui à frente rapidamente e peço a sua inscrição, pois nesse momento estamos com 82.700 inscritos. Queremos muito ainda nesse vídeo chegar aos 82.800 inscritos e hoje ainda chegar até o final do dia aos 83 mil. Então por isso conto com a sua ajuda, conto aí, com a sua inscrição. Tanto você que está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança, quanto você também que está aqui todos os dias nos assistindo e ficando muito bem informado de tudo que acontece no Vasco. Então se inscreva, larga o dedo aí também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Não esqueça também de deixar aqui nos comentários se você está empolgado com a chegada do Jair, do Ivan, do Luca Orellano. Deixa aí embaixo a sua opinião e também, é claro, ative o seu sininho de notificação para que você fique por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão falando sobre um aviso. Anote aí na sua agenda, exatamente, pois na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, ao 12h45, o Vasco estará enfrentando a equipe do Ibrachina de São Paulo pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será em Osasco, no Estádio Municipal José Liberati. O Vasco venceu as 3 partidas da fase de grupo, tem 100% de aproveitamento e chega para enfrentar o Ibrachina, sendo com toda certeza o grande favorito da partida. Então fiquem de olho, anotem aí na sua agenda para a gente acompanhar a base forte do Gigante da Colina. E agora sim, vamos falar sobre notícias, né, informações que interessam com toda certeza a todos vocês. Primeiro, gente, falar sobre Jair, pois há uma expectativa para que esse pacotão de reforços venha a ser anunciado hoje. O Brax falou tanto, né, que não haveria um pacotão de reforços, e o tempo, infelizmente, que aconteceu neste último final de semana, o velório em São Januário, fez que o Vasco empurrasse a agenda e com tudo isso fez com que hoje a expectativa é que venha a ser anunciado de fato um pacotão de reforços. 3 jogadores devem ser anunciados nesta tarde de quinta-feira. O Jair, volante, que ontem desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 10 horas da noite, realizou exames médicos ontem pela parte da manhã e também pela parte da tarde aqui na cidade carioca. E se tudo ocorrer como é o previsto, de fato, acredita-se que vai sim acontecer de uma maneira super tranquila relacionada à parte burocrática. Hoje, na parte da tarde, o jogador vai até o CT Moacir Barbosa, assina o seu contrato até o final de 2025 e automaticamente será anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. Inclusive ontem o atleta já até tirou da bio das redes sociais dele, da biografia, que pertence ao Atlético Mineiro, pois tudo indica que de fato nas próximas horas ele será
um jogador do Vasco da Gama. Sobre as negociações, né, que vocês gostam muito de saber sobre valores, tempo de contrato a gente já falou que é até 2025, mas sobre grana, dinheiro, o Vasco vai pagar 2,5 milhões de dólares, trazendo para nossa moeda algo em torno dos 13 milhões e 200 mil reais pela compra do Jair. Ele chega em definitivo, o Vasco pagará esse valor para ter 80% dos direitos econômicos do jogador, o Atlético Mineiro permanecerá com 15% e o próprio atleta 5%. Esse valor de 13 milhões e 200 mil reais será parcelado em 4 vezes. A última parcela está prevista para abril de 2024. 4 parcelas, inclusive, com o mesmo valor. 3 milhões e 300 mil reais. Bom negócio? Achou que é um valor realmente necessário a pagar pelo Jair? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E não para por aí, pois se o Jair chegou anteontem e deve ser anunciado hoje, né? Quem chegou ontem e também deve ser anunciado hoje é o goleiro Ivan. O goleiro Ivan chegou ontem ao Rio de Janeiro. Chegou na parte da manhã na cidade carioca. Ontem mesmo o atleta já realizou exames médicos e deve ir hoje também ao CT Moacir Barbosa para assinar contrato com o Gigante da Colina. Diferente do Jair, o Ivan não é um goleiro que foi comprado pelo Vasco. Ele é um atleta que vem por um empréstimo, mas pelas cláusulas contratuais que a gente teve acesso, é um empréstimo praticamente com obrigação de compra, pois o Ivan vem para ser o goleiro titular, todos nós sabemos disso. O Vasco sempre deixou muito claro que procurava um camisa 1 no mercado, já sabendo que o Thiago Rodrigues não seria o titular para a próxima temporada. Então, com isso, o Ivan vem para assumir o cargo de goleiro do Gigante da Colina em 2023. E as cláusulas contratuais colocadas pelo Corinthians junto a esse empréstimo ao Vasco dão aí grandes possibilidades de que, de fato, o Ivan venha a ser comprado pelo Gigante da Colina. São duas possibilidades obrigatórias de compra. A primeira é se ele fizer um determinado número de jogos com a camisa do Vasco por mais de 45 minutos, o Vasco vai ter que adquirir, uma pequena fatia dos seus direitos econômicos. Porém, se ele ultrapassar essa marca, né, de X jogos por mais de 45 minutos, o Vasco terá que comprar 90% dos seus direitos econômicos. Ou seja, no final de tudo, como ele vai ser titular, muito provavelmente daqui a um ano, ou caso, né, realmente uma lesão venha acontecer e tire o Ivan dos gramados, mas a gente torce para que isso não aconteça, daqui a um ano a gente vai estar aqui anunciando a compra de 90% dos direitos econômicos do Ivan. O próprio Corinthians hoje, com a cláusula contratual colocada, é claro, né, no contrato, já trata praticamente como certa a saída do Ivan no final de 2023. Então, um goleiraço que chega a 25 anos, passagem por seleção brasileira, Zenit, Ponte Preta, sempre considerado uma das grandes promessas do nosso futebol. Boa contratação? Deixa aí nos comentários, mas ainda há uma dúvida, mesmo diante do anúncio oficial que deve acontecer sim nesta quinta-feira, de se ele irá viajar ou não. O Jair está confirmado, vai até território norte-americano, mas o Ivan ainda não é uma certeza. Vamos ficar de olho e seguiremos informando. Outro atleta também é o Luco Orellano. Luco Orellano, jogador do futebol argentino, um atleta também, gente, de bastante qualidade, sem dúvida nenhuma. O futebol que chama bastante a atenção, porém havia alguns problemas, né, dentre aí documentação, pendências de documentos que não haviam sido enviados por parte do Vélez ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro. Inclusive o próprio Cristian da Cedas, que é um dos diretores do Vélez, deixou bem claro que mesmo não sabendo detalhes do acordo, disse que eram questões de advogados e questões de contadores sobre essa ausência dos documentos envolvendo Vasco da Gama, e Vélez Sarsfield. E ontem muitas informações movimentaram essa chegada do Luco Orellano. A primeira, Emiliano Papa, diretor do Vélez Sarsfield, que em uma rádio argentina falou sobre a situação do Luca. Ele disse assim: todos nós do Vélez queremos que a negociação seja fechada. É o melhor para o jogador e para o clube, no caso o Vélez Sarsfield. Ele continua: esses detalhes sempre surgem nas negociações, ainda mais agora que as coisas mudaram. Mas a expectativa é que, de fato, haja um final feliz nessa novela e que o Luco Orellano seja oficializado. Inclusive ontem também, um barbeiro que foi até o CT Moacir Barbosa cortar o cabelo dos atletas, publicou uma imagem, publicou uma foto com o jogador, o que deixa ainda mais claro que o atleta, de fato, como a gente já havia cravado alguns dias para vocês, já treina no CT Moacir Barbosa junto ao elenco Cruz Maltino. A grande expectativa é que, assim como o Jair, o Luco Orellano
também seja anunciado hoje e viaje com a delegação amanhã para território norte-americano. Ele está na lista dos jogadores que viajarão para esses 2 amistosos. Tudo depende dessa documentação. Caso venha a ser enviada, ele viaja. Caso não venha a ser enviada ao Rio de Janeiro, ele permanece na cidade carioca e poderá ajudar o Vasco durante o estadual. Ficaremos de olho, informando, é claro, a todos vocês. Sobre negociações, o Vasco comprará 60% dos seus direitos econômicos por 20 milhões de reais e caso algumas metas venham a ser batidas com relação a jogos, partidas disputadas, o Vasco terá que comprar 15% nos direitos econômicos. Se outra meta for batida, mais 15%. Tudo isso por 12 milhões de reais. Então, no final de tudo, calcula-se que o Luco-Coreano vai disputar várias partidas com a camisa do Vasco. A negociação, no final, gerará algo em torno de 32 milhões de reais. Vale a pena? Deixe também a sua opinião aí embaixo. E para finalizar sobre negociações, Manuel Capasso, meus amigos. Temos também novidades se tratando desse atleta, zagueiro do futebol argentino. O que acontece? Tivemos informações ontem que o Vasco está por detalhes de acertar finalmente a negociação de Manuel Capasso. Essa novela envolvendo esse zagueiro do futebol argentino está perto do seu fim. Hoje o jogador já tem tudo acertado com o Vasco da Gama. A gente falou isso no Boa Noite Gigante, eu faço questão de repetir a vocês. Hoje, gente, entre Vasco da Gama e Atlético Tucumã, não tem nada certo, está em negociações, mas hoje entre Vasco da Gama e Manuel Capasso, seu empresário, meus amigos, já está tudo certo. O empresário quer colocar o zagueiro no futebol brasileiro e o zagueiro quer vestir a camisa do Vasco da Gama. Se dependesse apenas desses dois, o Manuel Capasso já estaria aqui viajando, inclusive com o elenco amanhã, para disputar esses 2 amistosos. Porém, o Manuel Capasso tem os seus direitos econômicos ligados ao Atlético Tucumã, que negocia a venda do jogador. É um jogador jovem, um jogador de 25 anos, um jogador que fez uma excelente temporada no ano passado, sendo um dos grandes destaques do campeonato argentino, principalmente se tratando de sistema defensivo. Então o Atlético Tucumã não vai facilitar muito a sua saída. E o Vasco, com o clube argentino, está nesse entrave de negociações há bastante tempo. 2 propostas já foram feitas e o Vasco fez uma última nestes últimos dias, que agradou ao Atlético Tucumã. A informação que nós temos, inclusive, é que essa terceira proposta fez com que o clube argentino realmente chegasse a um acordo com o Vasco. O Vasco colocou na mesa 2 milhões e 400 mil dólares, trazendo para a nossa moeda algo em torno dos 12 milhões e 400 mil reais, por 80% dos direitos econômicos do Manuel Capasso. O Atlético Tucumã já teria aceitado essa proposta, porém ainda há um pequeno entrave. Se trata das parcelas. O Vasco, como vocês estão acompanhando aí nesta janela, vem parcelando. Parcelou a compra do Jair, vai parcelar a compra do Lucas Piton, aliás, já parcelou. Então está tendo, né, esse cuidado até com relação à forma de pagamento. E está tentando também parcelar essa compra do Manuel Capasso. Porém, o Vasco ofereceu 6 parcelas nessa compra de 12 milhões e 400 mil reais. O Atlético Tucumã não quer vender o atleta por 6 parcelas. Então há esse entrave. O argentino quer menos parcelas, o Vasco colocou 6 parcelas na mesa, mas a expectativa é que tudo isso venha a ser acertado e quem sabe até mesmo nas próximas horas de hoje o atleta já venha a ser oficializado e seja o novo reforço do Vasco da Gama. O anúncio, é claro, não pode acontecer, dificilmente, aliás, aconteça nos próximos dias, mas tudo indica que o Manuel Capasso será um zagueiro do Vasco para 2023. Bons nomes, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para aqueles que gostariam, inclusive, de uma contratação do Alex Duarte, está muito perto de fechar com o Spartak Moscou da Rússia. Importante trazer essa informação aí para vocês. Uma assinatura do zagueiro que pertence hoje ao Cerro Porteño do Paraguai até 2027. Mais jogador que foi especulado aí durante essa janela no Gigante da Colina e não terá o seu destino no Vasco da Gama, também por causa das negociações. Mas enfim, né? Vamos seguir, gente, porque ainda temos informações aqui para finalizar com vocês. Eu quero falar sobre a viagem, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, ontem já foi, inclusive, divulgada a chamada da primeira partida que vai acontecer na próxima terça-feira entre Vasco da Gama e River Plate. Confirmado, né, no caso esse jogo, Vasco enfrentará além do River também Inter Miami em território norte-americano e a primeira divulgação já foi feita. E temos algumas informações importantes sobre esse jogo. O Vasco já definiu quem viajará para os Estados Unidos e essa lista deve sair hoje, com a expectativa que os anúncios tanto do Orellano quanto do Jair, quanto também do Ivan, a lista venha a ser divulgada hoje com a presença desses 3 atletas. Além disso, outras informações importantes. Com a ida da delegação até os Estados Unidos,
necessitará ficar alguém aqui no Rio de Janeiro para comandar o elenco, contra o Madureira no próximo sábado, contra o Audax na próxima quarta-feira e contra o Botafogo também na próxima segunda-feira, sem ser dessa próxima semana a outra. Terá necessidade de alguém na beirada do campo, então a expectativa é que o Emílio Faro fique aqui e comande a equipe junto ao auxiliar Celso Martins. Maurício Barbieri, é claro, técnico do Vasco, viajará para território norte-americano. Além disso, sobre desfalque, ontem a gente já trouxe a vocês e volto a confirmar. De Luca, volante, acabou na última segunda-feira sofrendo uma lesão na coxa direita durante o treinamento, já realizou exames médicos e foi constatado um edema na coxa. Então, com isso, a expectativa é que ele não viaje, fique aqui no Rio de Janeiro para seguir tratamento de recuperação. Outro atleta que não deve viajar é o PV. Ontem a gente trouxe, mas faço questão de repetir aqui para vocês, já que estamos falando sobre o mesmo assunto. O PV teve uma conversa com o Abel Braga, que é o diretor técnico do Vasco, e nessa conversa o ex-treinador e atual diretor deu ali conselhos e convenceu o PV a permanecer aqui no Rio de Janeiro e participar dessas 3 primeiras rodadas de titular do Campeonato Carioca, para que ele pegue ritmo, confiança e venha, quem sabe, ser até mesmo uma peça mais utilizada durante esta temporada de 2023, diferente de como foi em 2022. Então o PV fica, não viaja com a delegação para ter mais oportunidade de tentar ganhar o carinho da torcida vascaína durante essas 3 primeiras partidas. Além disso, reforço para o Vasco no Campeonato Carioca. Ontem já falamos, volto a repetir rapidamente. Lateral esquerdo Igor Julião, volante Lucas Eduardo, meia Marlon Santos e o atacante Igor Paixão. 4 jogadores, permanecerão aqui no Rio de Janeiro. Aliás, sairão de São Paulo, eles já chegaram ontem de manhã aqui no Rio e disputarão essas rodadas iniciais pelo profissional do Vasco da Gama e desfalcarão, é claro, o Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, 4 jogadores que eram titulares do Vasco da Gama na Copinha. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui agora. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira que promete muito. E é claro, como eu sempre falo aqui com cada um de vocês, muito obrigado por ter ficado até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar aí à marca dos 83 mil inscritos, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar na divulgação deste vídeo. Fiquem com Deus, retornem hoje no Fala Gigante e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.